Eu vou pedir para todos vocês ficarem em pé. Não sei qual é o impacto que esses últimos 3 domingos têm tido na vida de vocês, mas na minha vida tem sido impactante tratar as questões que nós estamos tratando. Amém? Eu quero começar, antes da palavra, eu quero que vocês repitam comigo com toda a força dos seus pulmões, da sua alma. Todos vocês juntos vão repetir comigo, para que o pessoal lá na Praça Rui Barbosa possa ouvir. Amém? Então você vai bem alto, com toda a força do seu pulmão. Quem tiver bebezinho aí, ó, vai pular. Você vai gritar pausadamente. Eu vou falar: Cristo vive em mim. Você vai falar isso. Cristo vive em mim. Você vai declarar isso com toda a força do seu ser, para o inferno todo ouvir. Amém? Então vamos lá? Bem alto. Cristo vive em mim. Mais alto. Cristo vive em mim. Mais alto. Cristo vive em mim. Mais uma vez. Cristo vive em mim. Só os homens. Cristo vive em mim. Só as mulheres. Amém? Aplauda o nome dele. E pode se sentar em nome de Jesus. Essa é uma declaração que Satanás nunca mais pode roubar da sua vida. Amém? Porque Cristo vive em cada um de vocês. Amém? Nós não estamos aqui anunciando uma falsa religião. Não estamos aqui anunciando uma filosofia barata. Nós estamos anunciando um relacionamento genuíno com Deus por meio de Cristo Jesus. Amém? Não estamos brincando de ser crente, cabeludo, roqueiro, tatuado. Isso aí a gente deixa para os idiotas lá fora. Ok? Aqui nós vivemos para o Rei dos Reis, que nos amou. Nós reconhecemos que aquela cruz foi algo real, verdadeiro na história. E mudou a história e tem mudado a nossa história. Amém? Cristo vive em mim. Vive. Vive. Há alguém que está vivo aqui dentro do meu ser. Dentro de cada um de vocês. Dentro de cada um de vocês. Essa é uma realidade concreta que você precisa experimentar na sua vida. O sangue não se limita ao modo como nós o vemos, mas apenas ao modo como Deus o enxerga. Amém? O sangue do Senhor Jesus Cristo está sobre cada um de nós. Nos comprou por meio desse sangue. Amém? Todos nós. Quando Satanás olha para mim e para a tua vida, ele sabe a quem você e eu pertencemos. O sangue do Senhor Jesus Cristo está sobre cada um de nós. Esse sangue que destruiu toda a muralha, todo o véu que separava. Satanás fica incapacitado quando um cristão reconhece o poder e o valor do sangue. Da mesma forma, Satanás se acha o bambambam da cocada preta quando você acha que o sangue de Jesus não tem o poder suficiente para destruir toda a separação que há entre você e Deus. Também tem essa questão. Então você precisa estar, mais do que nunca, reconhecendo o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Amém? Eu falei durante 3 domingos especificamente sobre o sangue de Cristo. Se você depois quiser ouvir o que a gente tratou a respeito disso, aliás, você precisa ouvir o que foi dito nesses últimos 3 domingos, nesse lugar, em nome de Jesus. Você precisa ouvir a mensagem que foi dita nesses últimos 3 domingos aqui. Para isso, você entra no site da Gólgota, tem o site lá dentro do Metalcast, você vai lá e você escute, ouça as 3 últimas pregações. Hoje eu vou começar uma outra parte a respeito da vida cristã, que é a respeito da cruz de Cristo na minha e na tua vida. Ok? Nós tratamos sobre o sangue e agora nós queremos tratar a respeito da cruz. Mas antes disso eu quero orar com cada um de vocês. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Vamos aquietar mais uma vez o nosso coração na presença do nosso Deus. Senhor Jesus, eu estou aqui diante do Senhor
como instrumento, Deus, da tua graça, porque é na fraqueza que o teu poder se aperfeiçoa. Eu estremeço diante do Senhor, por reconhecer que eu não sou ninguém, nada diante do Senhor. Que eu sou o pior dos pecadores. Nunca fui e jamais serei digno de estar na tua presença, Senhor Jesus. Se eu estou aqui é por causa do Senhor, do que o Senhor fez por mim, e não por algo que eu tenha feito, mas pelo teu amor derramado na minha vida. Por meio do teu sangue precioso, Jesus, nessa noite, eu ouso falar daquilo que é santo, santo, que é a tua palavra, Senhor. Deus, que todos aqueles que estão aqui nessa noite, Jesus, tenham realmente um encontro com a tua palavra viva. Que a tua palavra venha, Senhor Jesus, em cada coração nessa noite, inclusive no meu, trazendo mudança, transformação na nossa vida. Porque nós precisamos da tua palavra. E eu sei que a tua palavra, Deus, ela jamais volta vazia, Senhor. Jamais ela volta vazia. É no teu santo nome, Jesus, que eu oro. Amém. Amém. O sangue, ele soluciona o problema daquilo que nós fizemos. A cruz soluciona o problema daquilo que nós somos. Então nós estivemos tratando com relação a essa questão dos nossos pecados que a gente comete no nosso dia a dia. Pecados esses que, porque nós nascemos no pecado, esses pecados de alguma forma eles nos separam da glória de Deus, da presença de Deus. Nós não podemos adentrar na presença de Deus, a não ser por meio da sua graça, do seu amor e por meio do seu sangue. A cruz, ela vem solucionar uma questão muito complicada ligada a mim e a você. E no desenrolar daquilo que a gente vai tratar, você vai ficar mais por dentro com relação a isso. Nós precisamos do sangue para o perdão e nós precisamos da cruz para a nossa libertação do nosso velho homem. Há dois aspectos com relação à ressurreição. Primeiro, a ressurreição está ligada à nossa justificação. Lá em Romanos 4:25, Paulo vai dizer assim: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Por que Cristo precisou ressuscitar? Porque se Cristo somente morresse naquela cruz, aquilo ali não nos justificaria. Porque a cruz é aquilo que eu e você merecemos. A cruz é a punição daquilo que eu e você somos. A ressurreição é a evidência de que Deus nos justificou, que hoje nós somos justos. Quando Cristo ressuscita, e aí quando fala lá, não vou falar sobre isso agora, mas daqui uns dias eu vou falar sobre escatologia. Vou falar sobre algumas escolas que têm sido ensinadas por aí. E vou falar sobre a minha visão a respeito desse tema, que é a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. E uma das questões que se falam por aí é que a primeira ressurreição é algo que acontecerá. Não é algo que aconteceu, mas algo que virá. E vocês estão praticamente acostumados a ouvir isso, e ouviram isso provavelmente desde criancinha vocês ouviram essa teologia. De que a primeira ressurreição haverá, Jesus vem, acontece ali a primeira ressurreição, depois de 1000 anos acontecerá a segunda ressurreição. É isso que se é ensinado por aí, e provavelmente vocês ouviram falar a respeito disso. Que o dia que acontecer o arrebatamento, a primeira ressurreição acontecerá. E a segunda ressurreição haverá somente depois de 1000 anos. Ok? Eu quero já antecipar desde já que eu não concordo com isso e que isso não tem fundamento bíblico. Que o fundamento bíblico é que quando Cristo sai, aquele dia daquela tumba, todos nós aqui, eu, você e cada um que está aqui, ressuscitou em Cristo Jesus. E aquele dia foi a primeira ressurreição da minha e da tua vida. Ou então, se a ressurreição ainda está para acontecer, isso significa que você está morto. Significa que você ainda está morto nos seus pecados. Ou você ressuscitou em Cristo Jesus naquele dia, ou não. Eu ressuscitei. A primeira ressurreição aconteceu há 2000 anos atrás, em Cristo Jesus. Naquele dia, quando ele sai daquela tumba, todos nós saímos com ele, ressurretos.
Amém? E aí, salvação vai envolver 3 coisas. Isso não vai estar no data show. Vai envolver 3 coisas. A primeira ressurreição que aconteceu foi aquele dia lá. Quando Cristo ressuscita naquele dia, no dia em que eu experimento a experiência do novo nascimento na minha vida, que Cristo entra na minha vida, eu renasço para uma nova vida. Aqui. E Jesus diz que o meu espírito está salvo. Eu estou salvo. Meu espírito está salvo. É um ato eterno que ninguém mais tira de mim mesmo. Ninguém me rouba mais desse ato, que o meu espírito está salvo. Por quê? Porque eu fui regenerado, eu fui recriado em Cristo Jesus. A palavra regeneração, ela tem esse sentido de recriação. Você e eu experimentamos uma nova criação. Porque Paulo vem dizer que, portanto, em Cristo nós somos o quê? Novas o quê? Criaturas. É uma nova criação que Paulo está anunciando ali. Eu e você não somos mais parte dessa velha criação. Nós somos parte de uma nova criação. Portanto, aquele que é uma nova criatura não tem como voltar a ser uma velha criatura. E mais para frente você vai entender por que eu estou dizendo isso. E aí você vai contrastar que muito das coisas que se é dita por aí vai contrastar com aquilo que eu estou dizendo nessa noite. Uma das coisas que muitas vezes eu fiz na minha vida foi fugir desse tipo de tema polêmico. Mas enquanto isso, o R.R. Soares, o Edir Macedo, a Valnice Mil Homens, a Neuza Itioca, a Rebeca Brau, o Daniel Mastral e mais os Cambal têm ensinado um monte de coisinha, de heresia por aí, e um monte de crente por aí está engolindo isso. Ok? Mas aí eu decidi não me calar mais diante dessas coisas. Amém? E vou falar, doa a quem doer, em nome de Jesus. O primeiro ato, então, é que eu nasci. A vida eterna veio dentro de mim e agora eu sou eterno. Eu sou eterno porque aquele que é eterno habita na minha vida e esse é um ato que acontece a partir do momento que você nasce de novo. O segundo ato, que implica em salvação, então nós entramos em algo chamado santificação. Por quê? Porque há um conflito dentro de mim e de você entre o meu espírito e a minha carne. Todos os dias eu enfrento essa luta, essa guerra dentro de mim. O meu espírito quer as questões do espírito e a minha carne quer as questões da carne, que é prostituição. Daí Paulo vai falar lá em Gálatas, os frutos, o fruto do espírito, e depois vai falar sobre os frutos da carne. Ou seja, aquela questão do fruto do espírito, ela implica em alguém que tem o Espírito Santo dentro dele. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, aquilo que diz respeito ao fruto dele tem que estar evidente na minha e na tua vida. Porque se não está, tem alguma coisa errada. Não com você, mas com a tua experiência em Cristo. Com a tua experiência em Cristo. Por isso que tem gente que permanece a vida toda na igreja e não consegue mudar. Entende? Eu não consigo ter o fruto do Espírito na minha vida. É óbvio que você não consegue ter o fruto do Espírito na sua vida, porque você não tem o Espírito Santo na sua vida. Primeira coisa, você precisa ser regenerado. Você precisa ser recriado em Cristo Jesus. Experimentar de fato essa nova criação em você. Para que então você possa entrar nesse segundo processo, que uma vez que eu estou salvo em Cristo Jesus, o meu espírito está salvo, eu entro nesse segundo processo que é de santificação. Porque o grande problema da igreja é que a igreja ela aceita esse primeiro passo. Eu estou salvo, ponto. Acabou. Todo o processo de santificação na minha vida acaba ali. Aí você vê peão que está 10 anos na igreja e tem um caráter, né? Queima o filme do reino de Deus porque o camarada é crente. Ele é crente, mas o caráter dele não evidencia esse novo nascimento na vida dele. Aí o cara, onde ele está, ele queima o filme do reino, porque ele diz que ele é crente. E o terceiro e último processo, então o segundo processo é a santificação. Eu fui salvo. E eu estou sendo salvo. Porque a minha alma está em milícia contra a minha carne, e eu estou nesse processo de santificação. E o terceiro ato é a ressurreição. A segunda ressurreição, porque a primeira ressurreição já houve no meu espírito, quando eu fui salvo.
Eu entro no processo de santificação e quando eu ressuscitar, vocês vão ver que quando eu for falar de escatologia, não existe esse negócio de 1000 anos. Vocês vão ver, mas está lá em Apocalipse, depois eu vou falar sobre isso. E vocês vão ver. Eu dei uma aula uma vez no seminário, um monte de gente lá, na hora que eu falei, o que vocês acreditam a respeito dos últimos dias? Todo mundo veio com essa ideia para cima de mim. Então vamos ler na Bíblia aqui, ó. Leiam comigo aqui, ó. Contexto por contexto, as afirmações do Senhor Jesus, as afirmações de Paulo, o que Paulo falava, o que Pedro falava. Vamos ver se isso tem fundamento. Então, o terceiro processo é o dia, então, que meu corpo vai para a terra, morre, vira pó, e quando Cristo volta, esse corpo é levantado do sepulcro, e em definitivo, todo o meu ser, espírito, alma e corpo é ressurreto. Amém? Amém? E aí nós vamos falar de segunda ressurreição. Agora os caras acham que vai ter uma segunda ressurreição e depois vai ter uma terceira ressurreição. E uma das coisas que eu questionava dentro do seminário, eu falava assim, eu perguntava para os caras que acreditavam nessas coisas, eu falava assim, mas me diga uma coisa, como é que vai ser esse negócio? 1000 anos Cristo está reinando ali em Jerusalém, e fora dele tem o quê? Tem os ímpios. Os ímpios estão fora do quê, meu irmão? Numa fortaleza ali. Mas você não acabou de falar para mim que a morte vai ser eliminada? Como é que é esse negócio? Mas deixa para frente, depois eu vou jogar tanta dúvida na tua cabeça. Você vai sair daqui com um nó no teu cérebro quando eu for tratar dessas questões, que aguarde. Então, 2 aspectos da ressurreição. A primeira que é em relação à nossa justificação. Cristo tinha que ressuscitar para deixar evidente para mim e para você que está tudo pago. Justificado. Você foi justificado. E a segunda coisa com relação à ressurreição é em relação a uma vida nova. Paulo também vai dizer lá em Romanos 6,4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ok? Aquele dia naquela cruz, eu e você somos sepultados. A gente é morto. A gente é pregado com Cristo naquela cruz. A gente é enfaixado. É colocado um monte de perfuminho na gente ali. A gente é levado para dentro de uma tumba. É colocado uma pedra na nossa vida. E 3 dias depois, aquele pipo que morreu em Cristo Jesus, ressuscita com ele de lá. Para uma nova vida. Para uma nova vida. A obra de Cristo traz 2 aspectos da paz. A primeira é paz com Deus. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:10 vai dizer também, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. A paz com Deus, porém, não a paz comigo mesmo. Trata-se de uma guerra civil, interna, dentro de mim mesmo, comigo mesmo, o tempo todo. Nós temos paz com Deus, não há dúvida. Eu estou em paz com Deus. Você está em paz com Deus? Se você não está em paz com Deus, alguma coisa está errada na tua teologia aí. Vou repetir de novo. Você tem que estar em paz com Deus. Porque se você não está em paz com Deus, tem alguma coisa errada aqui, ó, na tua teologia. Porque no que diz respeito àquilo que Deus tinha para fazer para com você, para te dar paz, Ele já fez. A Bíblia está dizendo que você foi reconciliado, que há paz. Agora tem um problema dentro de mim e você. Algo acontece aqui dentro. Vamos ler lá Romanos 7. O texto é comprido, mas eu quero ler o texto. Amém? Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem,
não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes, eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por verdade produziu morte. Enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-se prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem, eu que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei, mas com a carne da lei do pecado. O que Paulo está falando aqui é uma realidade minha e tua, não é? Pelo menos é comigo. Todos os dias eu quero fazer o bem. E algumas vezes eu faço. Mas há alguma coisa sempre lutando dentro de mim. E eu tenho certeza absoluta que dentro de cada um de vocês. Vocês enfrentam uma luta dentro de vocês. Ou seja, quando Paulo vem tratar essa questão da salvação, primeiro ele trata que você está salvo em Cristo Jesus. Mas quando ele vem tratar esse segundo aspecto da lei, da guerra que há dentro de mim e de você, ele está falando isso. Existe uma parte de mim que ama a lei, que entende que a lei é boa, que sabe que é uma parte de Deus sábia, inteligente, que Deus trouxe para mim, para a tua vida, mas ou a outra parte de mim que olha para tudo isso e entende isso como uma condenação. Por isso que, o que tem acontecido ultimamente aí, tem um monte de cristão voltando para viver um tipo de judaísmo. Existem uns movimentos judaicos acontecendo dentro da igreja evangélica, dizendo assim, que a igreja evangélica aboliu a lei. A igreja evangélica aboliu a lei. Então, de alguma forma, nós entendemos tudo errado, o que Paulo disse, e a gente aboliu a lei.
Na verdade, a fé cristã não aboliu a lei. O que a fé cristã está anunciando é que nós estamos mortos para a lei. Porque a lei que me condenava, Cristo levou sobre ele lá naquela cruz. E quando eu ressuscito para uma nova vida, é uma transição. Depois eu vou falar sobre essa questão de você estar em Adão e estar em Cristo. Eu morri para a lei. O que está acontecendo? Tem um monte de gente agora que está deixando a graça de lado e está voltando para a lei. Porque acha que a gente precisa guardar o sábado. Porque acha que de alguma forma a gente precisa observar a lei. Entende? Só que Paulo fala o seguinte, e vou dar um alerta, se tem alguém inclinado a isso aqui dentro, eu quero dar um alerta para você. Paulo está dizendo que se você voltar novamente para isso, você está fazendo duas coisas. A primeira coisa é que você está anulando o sacrifício de Cristo na sua vida. Porque ou é pela lei, ou é pela graça. E a segunda coisa que Paulo está querendo dizer para mim e para você é o seguinte, que se você voltar para a lei, você é obrigado a guardar toda ela, porque ai de você se errar em um único ponto da lei. Você entendeu o que Paulo está dizendo? Porque tem muita gente que quer voltar para a lei, mas quer guardar o sábado. E acha que a lei se reduz a isso. Acha que a lei se reduz aí na sexta-feira, parar de trabalhar às 6 horas da tarde e voltar a trabalhar somente no sábado depois das 6 horas da tarde. Que acha que basta guardar dias que o judaísmo guarda, que isso é guardar a lei. Ai de você, se em algum ponto dessa tua caminhada, a partir dessa decisão em que você sai de Cristo e você volta para a lei, ai de você se em algum ponto dessa tua caminhada você errar em algum ponto da lei. Porque Paulo fala, ou você está em Cristo, ou você está debaixo da lei. Cristo te libertou, ele não anulou, a lei está ali. A lei está dizendo o seguinte, meu irmão, se você sair de Cristo, você está condenado. Volta para Cristo. Volta correndo para o sacrifício. Amém? Mas estamos aí. A segunda coisa, com relação à paz, é essa paz interior que acontece dentro do nosso espírito, lá em Romanos 8. Fábio não colocou o texto ali, né, Fábio? Só referência, né? Abram lá em Romanos 8. Agora vamos ver aqui, ó. Você vê que nós estávamos no capítulo 7 e Paulo falou a respeito dessa guerra aí, né? Dessa luta aí, travada todo dia entre eu e você, nossa carne, amém? Nossa carne militando todos os dias ali. E olha só, quando Paulo entra no capítulo 8, eu vou ler ele inteiro. Você gostando não, sente aí e ouça, em nome de Jesus. Paz interior no andar do Espírito, é o segundo processo da paz que é dentro de mim. Paulo falando, portanto, eu acho poderoso Romanos 8. Fique atento a essas palavras. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Amém? Nós estamos lá nessa guerrinha travada, o pecado todo dia denunciando a minha e a tua fraqueza. Tá certo? Porque é isso que o pecado faz. É isso que a lei faz. Ela diz para mim e para você o seguinte, galera, você é um falido. Você não tem como agradar o coração de Deus mediante a lei. É estampado 24 horas por dia no teu coração. Essa realidade de que eu e você somos falidos. Uma criação falida. Amém? Porque todos os dias eu falo, Deus, hoje eu estou reteté. Né? Hoje eu estou pegando fogo. Né? O meu, subana sorianda, né? Amém? Hoje eu estou cheio do Espírito. Até passar aquele rostinho bonitinho na frente. Né? Até a primeira fechada que o Filho de Deus te der na rua. Até a primeira investida da esposa contra a sua vida. Né? Menos a minha menininha. Até alguma coisa sair daquilo que a gente entende por espiritualidade. Acabou o espiritual, acabou o cabeça, o vitorioso, o homem cheio do Espírito, acabou. Está ali, ó. Tua falência aparece ali, pum, pum. Todos os dias eu descubro essa realidade na minha vida.
o quão falido eu sou e o quanto eu preciso da graça na minha vida. E aí eu não entendo os caras que estão vivendo essa realidade todos os dias e falam assim, eu preciso voltar para a lei, eu preciso de alguma coisa para me segurar, entendeu? Eu preciso de uma igreja que não pode rapar o sovaco, eu preciso de uma igreja que não pode usar batom, eu preciso de uma igreja que de alguma forma coloca um cabresto na minha vida e me impeça de ser livre, porque se eu for livre, eu vou para a galera. Entendeu? Eu preciso, de alguma forma, me apegar em algo que diga para mim que eu posso, por meio de mim mesmo. Por meio de mim mesmo. Não interessa se eu quebro 20 mandamentos, mas se eu obedeço um, está valendo. Que de alguma forma eu acho que eu engano Deus. Então Paulo ele entra no capítulo 8, tratando dessa realidade. Que a gente tem que olhar para essa realidade e entrar para uma outra realidade, a qual Cristo nos revelou por meio de Paulo. Dizendo assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Repita comigo bem alto. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus por isso. Amém? Agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas para quem está em Cristo Jesus. Sai dessa, negão, para ver o que acontece. Volta para lá. Volta para a lei. Vai lá, guarda sábado de novo. Volta para lá. Se abraça de novo para ver o que acontece. Se abraça de novo. Sabe o que Paulo fala a respeito desse tipo de gente que está anunciando isso? Eu vou falar isso com boca cheia. Paulo fala assim, se aparecer alguém na sua casa, no Orkut, no Facebook, no Twitter, ok? Se aparecer alguém anunciando um outro evangelho para você, que não seja o evangelho da graça, esse cara é maldito. É anátema, é o que Paulo está falando. Entenderam? Se aparecer algum cidadão dizendo para você, cara, volta para a lei. Você diga assim, maldito, você é maldito. Com a boca cheia. Fala anátema então, que é mais bonito. Anátema. Nem sabe o que é, mas fala. O cara acha que está elogiando ele. Deve ser alguma coisa bonita. Né? Eu já chamei cada um de anátema naqueles debates no Orkut lá. Judaizantes que entram lá, querem roubar a graça, acham que eu sou idiota. Entendeu? Vai lá, Pipe. Volta pro sabadinho. Só o sabadinho. Só o sabadinho. Daqui uns dias circuncisão. Tô fora. Na verdade é mais por causa disso que eu não volto. As outras coisas a gente até dá um jeito, mas essa nem a pau, jacaré. Né? Então, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida fez o quê? Olha comigo. Me libertou da lei do pecado e da morte. Amém? A lei do Espírito. Porque agora o Espírito está em mim. Né? Eu estou lá, enfrentando uma guerra todos os dias, mas esse Espírito agora está em mim, habitando aqui dentro de mim. E Ele está lá, militando, lutando comigo. Vai lá, Pipe, não se entrega, lute contra isso em nome de Jesus. Você é santo, cara. Você é santo, você foi comprado, você tem um valor para Deus. Vai lá, não se entrega, continue. Deus sabe da minha e da tua luta, por isso que Ele providenciou a graça. Amém? Porque falido, Deus sabe quem nós somos. Me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo, olha só o que Paulo vai falar. Porque aquilo que a lei fora o quê? Incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. A lei durante 2.000 anos, 1.500 anos antes de Cristo, mais 2.000 anos agora, mas 1.500 anos antes de Cristo tá bom. A lei foi incapaz de criar uma geração segundo o coração de Deus. Pelo contrário, eu tive gosto de falar isso para um judaizante esses dias. O cara nem era judeu, era judaizante. Ex-evangélico, virou judaizante. Lindo, lindo. Eu falei para ele assim, cara, você quer ver a eficiência da lei? Leia o Antigo Testamento. Leia, está lá. A prostituta chamada Israel está lá. Leia. Leia lá, aquela nação
traía Deus com Baal, com Moloque. Era na moda, meu irmão. Qual é a moda agora? Agora é Baal. Vamos lá, abraçar Baal. Leia as reis. Leia a motivação. Qual foi o motivo pelo qual aquela nação foi tirada, destruída toda a sua cidade? Vai lá, leia lá. Está lá a lei. Mostrando explicitamente a falência de uma nação chamada Israel. Faliu ao ponto de Jesus chegar aqui na terra e dizer: galera, aquele que era povo agora, eu tenho um novo aprisco aqui, ó, porque esses falharam. De gente que não merece, porque nós éramos os gentios, os podres impuros da parada, os pagãos, né? Nós éramos isso. E a graça veio aqui, ó, e manifestou isso. Está vendo? Ó? A lei foi incapaz de... Um povo não conseguiu vivenciar aquilo ali. E aí veio o reino da graça. Aí vem a graça e se manifesta. E aí, meu irmão, vem prostituta, vem publicano, vem pecador de tudo que é lado, beberrão, gente possessa, gente paralítica, gente doente de tudo que é canto, gente podre de tudo que é canto. E Deus forma um novo reino desses, de gente como eu e você. Gente que olhava para a lei assim, a gente dizia: puxa vida, eu estou lascado. Como que eu vou ser salvo por meio disso, Deus? Aí Deus revela a sua graça para a nossa vida. O que isso gera no teu coração? No meu coração gera só gratidão. E aí quando eu vejo o crente chutando balde, quer saber? Cristianismo. Vamos para o mundão. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Eu quero, antes de continuar, deixar bem frisado isso. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Porque tem muita gente que olha para essa questão da salvação, da graça. Aê, vamos para a galera. E o que Paulo está falando, que se você está entendendo alguma coisa errada aí, e se inclinando para a carne, Paulo está dizendo explicitamente para mim e para você: olha galera, se você caminha para a carne, essa é uma evidência explícita de que você não está no Espírito, de que você não anda no Espírito, que você não caminha no Espírito, que você não tem o Espírito dentro de você. E você precisa ter a evidência de que o Espírito de Deus habita em você, manifestado, se inclinando para as coisas do Espírito. É isso que Paulo está dizendo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela.
Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Repita comigo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, se eu não sou guiado pelo Espírito de Deus, isso implica que eu não sou filho de Deus. Amém? Ok? Comece a pensar a respeito disso. Comece a refletir a respeito disso. Pense a respeito disso. Critique a sua vida com Deus. Sabe? Se você realmente é guiado pelo Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus está na direção da minha e da tua vida. Essa é uma reflexão que eu e você temos que fazer diariamente. Trazer à memória essa palavra, esse desafio em nome de Jesus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Daí tem gente que acha que não precisa ter certeza da salvação, né? Que salvação é algo que você não tem certeza. Você sempre está na dúvida, né? A pessoa que não tem certeza da salvação é uma pessoa que nunca entendeu o que é a salvação em Cristo Jesus. Porque, por que você não tem certeza da salvação? Ah, porque eu peco. Pronto, não entendeu. Ah, porque eu... Que isso? Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que está em nós, que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Vou repetir. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Essa é a diferença entre você ter o Espírito Santo e não ter o Espírito Santo na sua vida. Porque tem gente que está tentando viver um cristianismo sem o Espírito Santo, não consegue. Não tem jeito, é impossível. É impossível você viver a vida cristã sem o Espírito Santo. Porque é Ele que intercede por você o tempo todo, que está ali, o que testifica que você é filho de Deus. Amém? Eu acho interessante essa palavra, gemidos inexprimíveis. É como se o Espírito Santo é literalmente isso, ele geme. É uma dor. Porque o Espírito Santo, quando está em mim e você, nessa comunhão que ele tem com o nosso espírito e habitando nessa carne que nós estamos aqui de alguma forma, ele sente e sabe da agonia que é existir nesse corpo. É agoniante viver nesse corpo. Ver o sofrimento, ver a dor. Hoje a gente estava vindo para Gólgota aqui, a gente parou no semáforo, tinha um cara sem nenhum dente na boca, pedindo dinheiro, assim. Eu não dei, ele estava com um cara que ia comprar cachaça. Daí, mas na hora, assim, eu fico dentro de mim assim, Deus, e aí? O que a gente faz? Dá, não dá? Até onde esse cara precisa, não precisa? O que a gente faz? Eu sei que isso não vai resolver a vida dele, mas e aí? Como é que faz? Como é que fica? Né?
A gente está cansado de ver isso. Isso quando não é criança, quando não é mulher grávida com bebê no colo. É uma realidade, está aí o tempo todo, né? Basta você ligar a televisão, é desgraça para tudo que é lado. Dor, sofrimento para tudo que é lado. O Espírito Santo juntamente com nós está ali, gemendo. Aguardando também o grande dia. Toda a criação aguarda. E a esperança que eu tenho em nome de Jesus, que toda a criação será restaurada. Amém? Tudo aquilo que o diabo destruiu, que nós destruímos, um dia Cristo restaurará em nome dele mesmo. Amém? E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Eu vou repetir. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Conforme à imagem de quem? Seu Filho. Deus nos predestinou para sermos conforme à imagem de Cristo. Conforme a imagem de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Repita comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais uma vez, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa verdade que você está dizendo aí, não é para você ficar rico. Tá ok? Não é disso que nós estamos falando. É pularo. Essa realidade aqui está dizendo para mim e para você, com relação à minha e à tua salvação, que se Deus é por mim, porque Ele me predestinou, Ele me chamou, Ele me justificou, Ele me santificou. Toda a providência daquilo que a gente chama de salvação vem de quem? Vem de quem? Está falando alguma coisa que você tem algo a ver com esse processo aqui? Alguém tem alguma coisa a ver com esse processo aqui? Fale. Todo o processo aqui é de quem? Dele. Um dia o Pipe estava lá no inferno da vida dele, da vidinha dele. Deus? Que Deus? O único cara que tinha na vida dele era eu mesmo. Só eu que existia. Não tinha nada. Mas um dia eu dei de cara com ele. Eu trombei com Deus na minha vida. Se ele não viesse a mim, eu nunca iria até ele. Nunca iria até ele. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Olhe sempre com os olhos nessa esperança. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Amém? Quem fará? Repita comigo. Quem fará acusação contra os filhos de Deus? Amém? Você está entendendo que eu estou tentando trazer aqui para você um revestimento de uma palavra consolidada e que a igreja não sabe do que se trata? Porque basta você pecar uma única vez, tem gente que diz o seguinte, perdeu a salvação. Então, a salvação borracha. Você está salvo, teu nome é escrito no livro da vida, você pecou, diabo vem, para ter o diabo, vem, apaga o teu nome no livro da vida. A borrachinha do réu. Borrachinha escrito Ozzy. Assim, ó. Ozzy vai lá, apaga o teu nome do livro da vida. Aí você se arrepende, pede perdão, vida uma viva santa. Aquela semana você orou mais, orou de joelho no milho, jejuou 40 dias. Agora você é santo, pronto, você está salvo novamente. Em Cristo Jesus, de novo o teu nome é escrito no livro da vida. Aí você vai, você peca, de novo você perde a tua salvação. Aí você se arrepende, você é salvo novamente.
E depois você morre novamente. Aí você renasce novamente. Aí você morre novamente. E você é salvo. E você perde a salvação. É salvo. Não é salvo mais. É salvo. Não é salvo. O Espírito mora, ressuscita. Daqui a pouco morre de novo. Ressuscita, morre de novo. Está entendendo? O Espírito entra em você. Daqui a pouco ele sai de novo. Está entendendo? Ele entra em você. Depois sai de novo. Uma vez eu entrei numa boate para pregar o evangelho. A mulher falou assim para mim, assim, irmão, quando você entrou lá, o Espírito Santo ficou na porta. Eu falei, só se for aquele que habita em você. Na minha vida não, minha irmã. A ligação aqui, ó, só se for a pombagira que está em você. Em mim, não. Aquele que habita aqui no íntimo do meu ser, que está aqui dentro de mim, é uma relação inseparável. Nunca mais. Eu posso entrar em qualquer lugar desse mundo. Essa relação aqui, eu tenho uma lucidez. A transfiguração de Cristo, quando Cristo se transfigura, quando Cristo vai orar, ele orou no monte mais pagão que poderia se existir. A gente hoje fala o monte Getsemane, com gosto na boca, né? Olha, o monte Getsemane é santo, é nada. Era podre. Era lugar de paganismo, de gente podre. Ele vai lá e se transfigura. É a mesma coisa que você ir orar dentro do centro de macumba. Já pensou? Você entra lá, a mãe está lá. Aí você entra lá, dá licencinha um pouquinho, posso dar uma oradinha aqui? Daí você pega uma cadeirinha lá e ora, né? Aí tem gente que fala assim, não, irmão, você não pode orar lá, porque os espíritos vão te acompanhar depois. Lasque-se os espíritos, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Entendeu? O diabo está aqui embaixo dos meus pés, em nome de Jesus. Entendeu? Amém? Eu já entrei para o prostíbulo, orei lá por todo mundo. Sai, pombagira, né? Tudo no bicudo. Amém? Tem essa. Não saí de lá possesso por uma pombagira, cheia de pombinha sentada no meu ombro aqui. Não tem essa, não. A gente entra lá porque é uma consciência de quem é Deus. Que Deus é esse que eu sirvo em nome de Jesus. Né? Esses crentes que são fissurados pelo diabo. Pensa no diabo 24 horas por dia. Satanás daqui, Satanás de lá, diabo daqui, diabo de lá. É o diabo para tudo que é lado. Você pergunta pelo quem é Deus. Não sei, só sei do diabo. O diabo, você pode perguntar qualquer coisa, eu sei o nome dele. Qual é o nome do diabo? Ozzy. Ozzy. Amém? É Deus quem os justifica, quem os condenará. Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Você tem dois intercessores na sua vida. O Espírito Santo que habita em você e aquele que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Você acha que alguém pode peitar esses dois? Hein? Que demônio pode peitar? Nem o Ozzy aguenta com ele. Com a sua voz desafinada e batendo palminha lá. Nem ele não aguenta. Eu quero encerrar, antes de a gente passar para a ceia. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vai falar, será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Eu quero dizer que, infelizmente, quando Paulo falou isso, Paulo estava falando apenas dos que são nascidos de novo. Eu quero dizer que gente que larga a sua fé, larga o sacrifício de Cristo porque está passando fome, porque está sem roupa em casa, porque está sem lugar para morar, porque está doente, porque está enferma, não conhece Deus. Não sabe do que se trata. Nunca experimentou. Pipe, você está julgando. Eu estou julgando segundo a palavra. Porque aquele que está em Cristo Jesus pode passar por tudo isso e vai permanecer em Cristo Jesus. Amém? Por meio dele. Claro que se o cara não tem Cristo, meu amigo, qualquer feijão e arroz é suficiente para o cara apostatar. Qualquer coisa, qualquer dedada na quina da cama é o suficiente para esse cara praguejar contra o Espírito Santo e nunca mais querer saber de Deus. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, aleluia. Esses são os filhos de Deus que encaram a morte todos os dias, amém? Porque eu sou nascido de Deus. Algo aqui, ó. Eu tenho medo da morte desgraçada, você não tem noção. Sou bundão por excelência nesse quesito. Qualquer gripe eu já estou desesperado. Mas eu tenho certeza em Deus
que isso não pode ser maior do que aquele que está em mim. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, Paulo está convencido, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem Ozzy, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que isso gera na tua vida? Na minha vida gera uma certeza absoluta. Gera uma convicção, uma certeza de onde eu estou pisando, de que tipo de fé que nós estamos anunciando. Eu não estou anunciando nessa noite que se você está passando fome é porque você está em pecado. Porque se você está doente, você está em pecado. Eu estou anunciando nessa noite que se você está passando por todos esses problemas, seja bem-vindos à fé cristã. Porque essa é a verdadeira fé cristã. Que se aperfeiçoa por meio do sofrimento, da dor, da luta, da guerra. Dizer que é bem vencedor quando você está por cima da cocada preta, quando você está tudo bem na sua vida, nada te afeta, porque eu sou filho do rei, qualquer zeureia é. Eu quero ver você dizer que você é mais do que vencedor e que nada pode separar você de Deus quando você está lá no vale, enfrentando a escuridão da tua alma, a podridão desse mundo todos os dias. Aí eu quero ver quem é crente de verdade. Aí eu quero ver quem é crente de verdade. Quem de fato tem o Espírito Santo aqui dentro, vivenciando todos os dias. Amém.